dia, pessoal! Aqui quem vos fala é Nick Bly, sua queridíssima... Eu falo cortisol. O que é cortisol? Por que isso veio na minha cabeça? Enfim, detalhes, apenas detalhes. Estamos aqui para concluir a creepypasta que iniciamos na semana passada. É o Jogo das Janelas. Se você não assistiu o vídeo da semana passada, eu recomendo muito que assista, pois senão você vai ficar boiando. E como eu falei no primeiro vídeo, o propósito dessas leituras são exatamente para você conseguir utilizá-las em segundo plano, então não precisa necessariamente assistir, tá bom? Porque não tem nada acontecendo no vídeo, prometo. Sem mais delongas, bora pra história. Se vocês acharam que a primeira parte foi tensa, agora espera só pra ver o que vai acontecer quando aquela figura carbonizada começou a andar pelo corredor do hospital. O meu pai e Anders continuavam lá, de pé, na cela, com os olhos arregalados, grudados no vidro. Aquele homem queimado avançava lentamente. A fumaça saía da pele dele, e as pegadas de fuligem iam marcando o chão branco, passo por passo. Ele parecia não sentir dor, apenas uma determinação fria de chegar até a janela. O Anders, em pânico, dava para ouvir a respiração dele ficando cada vez mais curta e rápida ao lado do meu pai. Ele sussurrou. Ele tá vindo direto pra cá, cara. Ele sabe que a gente tá olhando. O homem queimado parou, bem em frente ao vidro. O rosto dele era uma massa disforme de queimaduras, mas os olhos, eles estavam intactos. Brilhando no meio da escuridão, encarando os dois. Ele ergueu uma das mãos lentamente e tocou o vidro da janela. Nesse exato momento, o rádio começou a chiar de uma forma bizarra. A estática aumentou tanto que parecia que o aparelho ia explodir. E no meio do chiado, a voz do homem queimado começou a sair pelo alto-falante do rádio. Ele não estava falando palavras compreensíveis. Era um lamento, um sussurro agudo e agonizante que parecia entrar direto na mente deles. A pressão psicológica era absurda. Imagine a cena. Você está trancado em uma cela escura, um rádio antigo gritando nos teus ouvidos e uma criatura de pesadelo colada no seu vidro, encarando a sua alma. O calor parecia emanar da própria janela. Anders não aguentou. O pavor tomou conta dele de um jeito que a razão sumiu. Ele soltou um grito sufocado, cobriu o rosto com as duas mãos e deu um passo para trás, desviando o olhar da janela e quebrando a regra mais sagrada do jogo. O meu pai continuou fixo. Ele sabia que se olhasse para o Anders, ele também perderia. Ele manteve os olhos travados na figura do outro lado do vidro, mesmo com o coração batendo a 1000 por hora. No milésimo de segundo em que o Anders desviou o olhar, a figura do homem queimando simplesmente desapareceu da janela. Sumiu no ar. E o rádio? Bom, o rádio cortou o chiado instantaneamente. Ficou em silêncio absoluto na cela. Até que no meio do silêncio veio o sinal. Bip! O meu pai fechou os olhos imediatamente, desabando no chão da cela de puro esgotamento físico e mental. Ele respirou fundo, tentando processar o horror que tinha acabado de viver. Passaram-se alguns segundos de silêncio e ele esperou o próximo som do rádio começar, mas o rádio continuou completamente mudo. O jogo tinha acabado. Ele abriu os olhos, a cela estava de volta ao normal. A luz fraca do pátio iluminava o quarto através da janela comum da prisão. Ele olhou para o lado para falar com Anders. Cara, você tá bem? Você quebrou a regra, o que aconteceu? Mas o Anders não respondeu. Ele estava deitado na beliche de baixo, virado contra a parede, completamente imóvel. O meu pai achou que ele estava apenas em choque ou com vergonha de ter fraquejado, então decidiu não insistir e tentar dormir. Na manhã seguinte, quando as luzes da prisão se acenderam e os guardas bateram nas grades para a contagem, o Anders ainda não tinha se mexido. O meu pai foi até a cama dele e tocou o ombro para acordá-lo. Quando ele puxou o corpo do Anders para trás, o estômago dele revirou. Anders estava morto, mas não de um jeito comum. A expressão no rosto dele era de puro e absoluto pavor. Os olhos dele estavam arregalados, congelados em uma expressão de medo que o meu pai disse que nunca mais vai esquecer na vida. Mas o mais bizarro e assustador de tudo, a pele do Anders, que estava perfeitamente normal na noite anterior, estava completamente ressecada,
cheia de marcas acinzentadas e com um leve cheiro de fuligem, como se algo tivesse queimado ele de dentro para fora. No momento em que ele cobriu os olhos, o jogo tinha cobrado seu preço. Meu pai terminou de contar a história e olhou bem fundo dos meus olhos ali na lanchonete. Ele estendeu a mão, segurou meu braço com firmeza e disse: Eu te contei isso com uma única condição, filho. Você prometeu que nunca mais ia perguntar sobre esse jogo. E mais importante do que tudo, você prometeu que nunca ia tentar jogar. Eu engoli em seco, olhando para o prato de panquecas que já tinha até esfriado. Eu prometo, pai. A viagem de volta continuou em silêncio. Faltavam 3 horas para chegar em casa e durante todo o caminho eu não consegui dar nem mais uma espiada sequer pelas janelas do carro. E para ser bem sincero com vocês, desde aquele dia eu sempre fecho muito bem as cortinas do meu quarto antes de dormir. Porque toda vez que o vento bate um pouco mais forte no vidro da minha janela à noite, eu sinto um calafrio na espinha, morrendo de medo de ouvir um rádio começar a chiar sozinho no escuro. E assim finalizamos a história. Sim, a parte 2 foi mais curta, era só para concluir a história mesmo, não deixar tão longa. O que vocês acharam? Vocês teriam coragem de sintonizar o rádio e olhar para a janela de noite? Não esquece de curtir, se inscrever e vir pro limbo. E eu espero vocês na semana que vem. Bye, bye!